disse a vocês que eu vou pregar sobre a revelação de Deus e o chamamento de Moisés. No Êxodo 1, o texto diz que com 70 pessoas, a família de Jacó desce ao Egito. Está fazendo um resumo de Gênesis 47, 48 a 50. Eles descem ao Egito quando vem um período de fome na terra, enviado ou permitido por Deus. O Salmo 105 diz que o mesmo Deus que envia a fome para a terra, envia José para o Egito, pois lá ele tinha capacidade de preservar o alimento para 7 anos de fome que viria sobre o mundo antigo. Paulo disse que o mesmo Deus que permite a tentação provê o escape. José era o escape de Deus no Egito. Por isso, na fome, Jacó com 70 pessoas desce para o Egito para viver sob a influência de José. Nesse resumo de Êxodo 1, que é uma conexão com o último capítulo do Gênesis, o texto diz que José estava lá, por isso que Jacó foi para lá. José foi para o Egito para preservar Jacó e seus irmãos. Não foi para virar governador, realizar o sonho do menino. Ele foi para lá para matar a fome do povo. Deus nunca fará uma mudança drástica na sua vida só por sua causa, bonitão. Qualquer promessa que Deus cumpra, qualquer mover que Deus faça na sua vida e na sua história, é por causa dos outros. Se você é egocêntrico, egocêntrica, Deus nunca vai te usar. Não adianta cantar, como o farol que brilha à noite, usa-me. Ele não vai te usar, não vai te usar. José desceu para o Egito para preservar a família dele, mas não por causa dele, porque da família dele viria o Messias. Então José foi para o Egito por causa de Jesus. Se José não estivesse no Egito, não haveria comida. Se não houvesse comida no Egito, Jacó e seus irmãos, os irmãos de José, filho de Jacó, morreriam de fome. Se aquela família morresse, não sobraria na terra a família de onde nasceria o Salvador. Então José foi para o Egito por causa de quem? Jesus. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó seus filhos, dos filhos vieram as tribos de Israel, das tribos de Israel vieram Israel, a palavra e Jesus. Só que José morreu. E se levantou um novo faraó. O faraó que recebeu José morreu, porque se levantou um novo faraó. A expressão se levantou um novo faraó, em Êxodo 1, é um líder que se rebela contra a nação e usurpa o reino. E ele despreza a história de José, a influência de José. Sem a influência de José, os hebreus não podem ser protegidos agora no Egito. Ele percebe que aquele povo que era só 70 se multiplicou. E como todo ditador, ele divide a nação. Ele olha para o Egito e diz assim: é os hebreus contra nós e nós contra os hebreus. Se os hebreus crescerem muito e vier uma guerra, os hebreus vão se unir contra quem está contra nós. Todo ditador é assim, ele divide a nação. E quando ele coloca o povo nesse sistema ditatorial, de que os hebreus que estão na nossa terra podem se levantar contra nós, olha o que ele diz: eles são numerosos e mais fortes do que nós. Ele inclui a nação em seu plano maligno. Ele usa o nós para que o povo se sinta tão importante quanto ele se sente. Precisamos, ele envolve o povo numa falsa democracia. Precisamos tramar um plano, versículo 10, para evitar
que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos, eles lutarão contra nós, se unindo aos nossos inimigos, e depois vão fugir dessa terra. 11. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, e começaram a oprimir o povo. Aí o 12 diz: quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Quanto mais se multiplicavam, eram obrigados a trabalhar pesado. E os egípcios, versículo 14, tornaram a vida dos hebreus amarga. Foi um hebreu que não deixou aquele povo morrer de fome. Foram os hebreus que preservaram a política egípcia. Não tem como ler Êxodo 1 e não lembrar do que a igreja enfrenta e do que a nossa nação enfrenta. Aqueles que eram bênção numa nação inimiga de Deus são os mais desprezados. O versículo 14 diz que os egípcios eram cruéis em suas exigências. Aí no 15 ele diz assim: matem os bebês durante o parto, versículo 16. Mas as parteiras, conhecendo as hebreias, temeram mais a Deus e desobedeceram o mandato daquele ditador. E agora ele tem uma nova proposta. Vamos afogar as crianças no rio. Quem planta, colhe. Cada egípcio que encontrava uma criança no meio da rua, versículo 22 do capítulo 1, Faraó deu a seguinte ordem a todo o povo, todos os egípcios, todos vocês que são egípcios, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Primeiro ele dá ordem às parteiras, e as parteiras amam crianças. E elas não assassinavam as crianças, então ele dá ordem a todos os egípcios: onde vocês encontrarem um bebê recém-nascido, menino, afoguem. Agora, onde o egípcio encontrava uma mãe com seu bebezinho, o hebreuzinho no colo, essa criança era tirada e afogada no rio Nilo. É isso mesmo, já reconheceu o texto de Moisés que papai está pregando. Agora, gente, quem planta, colhe. E Deus mata o exército egípcio nas águas do Mar Vermelho. Vocês afogaram crianças, eu afogo vocês. A nossa geração está demonstrando um ódio por crianças. A nossa geração está demonstrando um desprezo por crianças. E às vezes a gente até diz assim: só pode ser demônio. Mas é porque o homem é mau. E quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, tá? Tem muita mulher que é o Satanás. O ser humano é ruim, sua natureza é maligna. As parteiras disseram que não iriam obedecer o sistema egípcio de assassinar as crianças. E agora nenhuma mulher, ou a maioria das mulheres, não querem gerar. Só que uma mulher da tribo de Levi, descendente de Jacó, chamada Joquebede, disse: eu vou engravidar. Se eu aqui dentro posso, nada fora vai me impedir. E ela não se submete ao sistema egípcio de que não pode ser mãe. Ela poderia pensar como algumas mulheres da nossa geração pensam. E eu não digo isso para ofender a mulher, mas para alertá-la e trazê-la de volta para o propósito de Gênesis 1 e 2. Ela poderia dizer: não vou gerar porque está complicado ser mãe no Egito. Está difícil criar filhos com esse sistema. O Egito está muito forte, mas ela não pensou assim.
Ela sabe que ela foi formada para gerar, casou para formar uma família, e ela sabe que a família é constituída a partir da chegada de filhos, então ela gera. Ela não se submete ao sistema opositor do princípio de Deus, desde o Gênesis 1, que é o casal gerar filhos, e depois do pecado vieram muitas doenças. A primeira mulher atingida pelo efeito do pecado foi a própria Eva. No capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia diz que com muita dificuldade ela teve Caim. E depois nós temos Sara, que é estéril, por causa da entrada do pecado do mundo. Então nem todas as mulheres têm a capacidade para gerar de modo natural, mas o que eu estou sendo contra é esse sistema egípcio que coloca na mentalidade de nossas moças de jamais gerar. É porque seu futuro é só seu, você é orgulhosa, você é orgulhoso, só pensa em você. Seu dinheiro é para o seu tênis, seu dinheiro é para a sua pizza, para o seu apartamento. E você não lê Bíblia nem para você, imagina você criança. E o diabo se vale da nossa soberba, do nosso orgulho, e tira de nós esse intento do ideal de Deus para a preservação da nação e da igreja. E agora se multiplica mães e pais de pet. Esse sistema se inicia na França, onde se divulga: não precisa ter criança, adote um cão. E se você chega ao cúmulo do absurdo de dizer que o bicho vale mais do que gente, sinto muito, mas você é o verdadeiro animal. Ela não se submete a esse sistema FFF. Feministas feias e fedorentas. Ela gera. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem está ligado no texto. Estava fácil ser mãe naquele tempo? Estava difícil, não estava? Mas ela foi mais forte e gerou, sim ou não? E o que ela gerou abalou o Egito, que ameaçava as outras mães. Então, não é o mundo que está mais fraco, perdão, não é o mundo que está mais forte, somos nós que estamos mais fracos. Porque meus pais geraram, nossos avós geraram, e olha nós aqui. Repito, se aqui dentro você pode, aqui fora nada vai te impedir. O sistema egípcio não destruiu Moisés, foi Moisés que abalou o sistema político, econômico, governamental, imperial do Egito. Esse mundo não destruirá a família ideal, é a nossa família que vai gerar influência de Deus nessa geração. Ei mocinha, ei rapaz, larga de ser Nutella, velho. É, filho, tem um monte de Nutella aqui, papai. Porque eu estou pregando aqui porque tem. Essa mensagem não é para a igreja que eu vou pregar sábado, é para a igreja de agora. Então cresça, varão. Amadureça, irmã. Já foi dito aqui e que Deus... Eu não preciso jurar pelo céu nem pela terra. Eu ia jurar aqui, mas eu lembrei. Como Deus começou usando o texto que ele leu, é porque Deus quer te dar família. 3 glórias. Eu já ia estressar, irmão. Eu vou repetir. Deus vai te ajudar a formar uma família. Não deixa essa cultura comunista, socialista, progressista destruir o ideal de Deus para a sua vida, gente. Ela encara o sistema e gera. Quando ela gera, o menino nasce e chora, óbvio, e ela tem que ocultar.
o menino, porque senão qualquer egípcio vizinho matava. E 3 meses ela conseguiu. 3 meses depois, ela faz um cesto e coloca na beira do rio. Para de mentir que ela colocou o cesto no rio Nilo, e o rio Nilo subiu o contrário, não descia, subia, e a velocidade era 80 por hora, e o cesto teve que subir porque o palácio era lá em cima. Então o anjo colocou um motorzinho lá no cesto, só pode, e o cesto subiu lá para o palácio. Não, ela colocou naqueles matinhos, aqueles galhos que ficam na beira do rio, para Miriam ficar de olho. E a Bíblia diz ali no versículo 3 que o cestinho está ali e Miriam está à distância observando. Versículo 5, a filha do faraó desceu, não foi o cesto que subiu. Deus foi lá no palácio e disse: vai banhar, mulher. Não foi o cesto que subiu, o cesto ficou grudado lá entre os juncos. Não tinha jacaré. E o cesto desviava. Para de inventar. E Moisés está lá. E a princesa está descendo. Vou banhar. Quando a princesa desce, as servas dela desceram com ela. E as servas foram caminhar pela margem do rio. O menino está na margem do rio, a princesa está descendo toda chicosa. Aí as servas já vão na frente andando na beira do rio. As servas foram andar à margem do rio. Me ajuda, as servas foram andar onde? Se uma serva pega o menino e esconde da princesa ou de alguém, aquele menino seria mais um servo. Mas não foram as servas que viram o cesto. Ela viu. A princesa ainda descendo viu o cesto. Pega lá. Tá vendo aí? O que, minha senhora? O que? O cesto. Pega o cesto. Quando abre o cesto, está Moisés bonitinho chorando. A malignidade do coração do pai não está no coração dela. Mulheres, vocês foram chamadas para serem geradoras da vida, preservadoras da vida. Se as mulheres se corrompem, acabou a moralidade na terra. A mulher, humanamente falando, é o ápice da moralidade ou da imoralidade. Um pai maligno humilha uma nação assassinando crianças. Todo abortista tem um coração de faraó dentro dele, dentro dela, porque agora tem uns feministas. Só que ela, diz o texto, se comoveu com o menino no versículo 6 e disse assim: irmão, mulher é estranho, ela tem um sexto sentido, elas enxergam muito mais do que nós. Gostou? Elas têm uma visão ampla das coisas. Se é um homem, o bebê chorão. Ela viu o menino chorando e disse: é dos hebreus. E não é que era mesmo. Aí quando ela diz assim, é dos hebreus, quem chega? Miriam. Chegou na princesa e perguntou assim: a senhora quer que eu ache alguém para amamentar? Imagine Miriam dizendo: essa serva não dá conta. Não, porque é dos hebreus. E eu acho uma hebreia top para dar de mamar para esse menino. Aí a princesa: ache logo que ele está chorando. Aí Miriam diz: vou ali e volto. Tá bom, mamãe. A princesa achou o maninho. E o que tem, minha filha? Ela está chamando a senhora para amamentar ele. E aquela que enfrentou um sistema para gerar e agradar o coração de Deus, vem. Tu está preparado para dar glória a Deus?
Aquela que enfrentou o sistema por agradar o princípio de Deus chega. E quando ela chega, versículo 9, tu disse que estava preparado. Versículo 9, a princesa então pegou o menino, devolveu para a mãe e disse: leva a amamenta que eu te pago. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.